Olá, irmãos! Hoje é sábado, 6 de novembro de 2021. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira e agora você está no canal A Hora da Escatologia, um canal de escatologia e hermenêutica. Eu digo isso porque minha escatologia eu sempre tenho chamado de uma hermenêutica escatológica, porque seguimos e interpretamos a escatologia e o Apocalipse pelo que o texto bíblico diz, e não pelas nossas teorias e achismos. Para isso, eu gostaria de aproveitar e dizer a você, antes de entrar no assunto de hoje, que eu escrevi um livro chamado Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo. Foram 20 anos de pesquisa e esse livro você encontra aí no site da Amazon. Amazon em qualquer lugar do mundo, né? Amazon Brasil, Europa, Japão, Estados Unidos. Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, Rodrigo Oliveira, no site da Amazon. Muito bem. O tema de hoje, irmãos, ele faz parte da... É um tema teológico e nas playlists aqui ele fará parte da playlist de hermenêutica e da playlist de teologia e filosofia. Portanto, o vídeo de hoje fará parte de duas playlists. O tema é a falácia do espantalho, não é? E o texto bíblico que eu quero ler é 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Olha que texto profundo que Pedro escreveu, falando de salvação, e ele fala a respeito do apóstolo Paulo também. Tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, eu estou lendo na NVI. Irmãos, eu estou usando esse texto bíblico de hoje para poder falar com os irmãos sobre a falácia do espantalho. A falácia do espantalho, gente, é um tipo de falácia não formal e é um modo de argumentar. Nesse modo de argumentar, chamado de falácia do espantalho, você pode perguntar de onde se tirou isso, como que é a falácia do espantalho. Você estuda isso na disciplina de retórica. É uma disciplina que nós estudamos na faculdade. Retórica, falando aqui a grosso modo, seria a arte do debate, como vencer um debate. E veja, irmãos, eu estudei essa disciplina de retórica na faculdade. Naquele contexto, nós tínhamos que criar grupos de debates. É muito interessante até. E existem várias maneiras, quando você estuda retórica, você aprende que existem várias maneiras de argumentar e de vencer o debate. E a falácia não formal, a falácia do espantalho, é um modo de argumentar, é um modo de se vencer o debate. Como é que ela acontece, quando é que ela ocorre? Ela ocorre quando entre dois debatedores, a fim de refutar o argumento do outro, a fim de vencer o outro no debate, ele distorce os argumentos daquele a quem ele quer refutar. Ele pega o argumento daquela pessoa, distorce ele de modo que os seus ouvintes achem que aquela má dedução, aquela interpretação correta daquele discurso seja verdadeiro e seja o que aquele seu oponente defende. Dessa maneira, ele começa a combater o próprio argumento distorcido que ele criou. Daí se dizer que ele criou um espantalho. E aí, quando ele vence, quando ele derrota, então, aquela ideia distorcida, como tendo vinda do seu oponente, diz-se então que ele derrotou um espantalho. Por que ele faz isso? E por que eu estou chamando a atenção para isso? Isso acontece nas mais variadas áreas da sociedade. Na escola, na faculdade, na teologia e também nessas discussões do arrebatamento. Aqueles que se opõem ao arrebatamento pré-tribulação procuram apresentar ele para você, procuram apresentar ele para o telespectador, para o auditório, com argumentos que, na verdade, não condizem ou não dizem respeito ao pré-tribulacionismo. Quando a pessoa se utiliza da falácia do espantalho, ela pode fazer isso mal intencionada ou simplesmente por ignorância. Nos dois casos é um problema. Porque tem gente que, com má intenção, distorce o argumento do outro, dizendo que nós defendemos que a Bíblia ensina que o arrebatamento pré-tribulacional é secreto e que ele teria sido criado no século XIX por Nelson Darby, influenciado por uma visão de uma menina chamada Margaret MacDonald, quando nada disso é verdade. Quem estuda as 4 linhas de interpretação do Apocalipse e se aprofunda em cada uma delas,
sabe que o pré-tribulacionismo é muito anterior a isso. E não fosse a influência da igreja medieval, os pais da igreja, os autores poderiam ter explorado muito melhor essa perspectiva. Porque, como eu já demonstro aqui nas minhas playlists, ou na minha playlist do arrebatamento no YouTube, no canal A Hora da Escatologia, e eu faço com a exposição bíblica dos temas, e não com achismos, teorias e fofocas, vamos assim dizer, a pessoa pode observar que o pré-tribulacionismo é o bíblico. Não é? Então isso acontece na argumentação entre pré e pós, mas não somente, acontece em outras áreas da sociedade. Por exemplo, quando pessoas debatendo entre evolucionismo e criacionismo não se interam muito bem um do assunto do outro, isso costumeiramente acontece no debate entre evolucionismo e criacionismo. Por exemplo, às vezes o criacionismo se vira para o evolucionismo e diz para o auditório, né, como os evolucionistas dizem que é absurdo, nós temos vindo do macaco. Agora, é importante dizer, o evolucionismo nunca diz que o homem veio do macaco, mas diz que o homem e o macaco têm um ancestral comum. Tá dando para perceber? Então dei um exemplo de como que acontece a falácia do espantalho no debate do arrebatamento e no debate aqui do criacionismo e do evolucionismo. Então, a pessoa que se utiliza da falácia do espantalho, ela pode fazer isso mal intencionada ou simplesmente por ignorância. E não é legal, né? Porque, na verdade, a pessoa que está se utilizando da falácia do espantalho, ela cria argumentos como se fossem vindos do seu oponente debatedor, ela vende aquilo para o auditório e começa a refutar aquilo que o debatedor está defendendo distorcidamente. E às vezes o debatedor, sobretudo no que se refere ao arrebatamento pré-tribulação, ele na ânsia de pregar, né, na ânsia de evangelizar, de querer que os seus sejam salvos, afinal de contas, um homem salvo não quer ir para o céu sozinho, ele às vezes se utiliza de textos bíblicos que não se referem ao arrebatamento, mas sim à tribulação. E aí faz-se uma confusão, o debatedor oponente se aproveita daquilo, cria um espantalho, passa a ideia para o auditório que aquilo que aquele cara está defendendo é aquele espantalho e derrota então o espantalho, parecendo que derrotou o argumento original. Bom, eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, esse vídeo faz parte da playlist Hermenêutica e Teologia e Filosofia, espero que tenha sido bênção para você. Forte abraço, até logo mais pessoal, tchau, tchau.